mais um relato aqui. Próximo relato, O Pequeno Demônio de São Cipriano. É uma moça que nos conta. Bom, nessa época, minha mãe estava morando em um cômodo só, como se fosse a garagem, na casa da minha tia. Na época, eu tinha uns 7 anos. Minha mãe sempre gostou do sobrenatural, coisas de fantasmas, bruxas, exorcismos, etc. Então ela comprou o livro de São Cipriano da capa de aço e foi aí que tudo começou. Ela conta que começou a ler o livro e que toda noite tinha pesadelos horríveis e pesados, dos quais ela sempre acordava suando e muito assustada. Só que ela ainda não havia associado o livro com os pesadelos. Então, depois de mais ou menos um mês tendo pesadelos todos os dias e meio assombrada, ela resolveu fazer um dos feitiços do livro para ver se dava certo. Ela disse que pensou que não ia dar em nada, até que ela começou a fazer o feitiço. Detalhe, ela não lembra qual foi o feitiço, mas era para evocar como se fosse um mini demônio. Ela disse que no meio do feitiço sentiu uma coisa ruim e a minha prima começou a gritar lá dentro da casa da minha tia. Logo ela correu para ver o que tinha acontecido e a minha prima, de 2 aninhos na época, apontava para o nada dizendo: "O bicho! O bicho!" E na hora minha mãe percebeu o que estava acontecendo. Com certeza a menina estava vendo esse mini demônio. Minha mãe disse que ficou tão assustada que correu para casa, pegou o livro e picou em pedacinhos bem pequenos todas as páginas de magia negra e jogou no lixo. E diz que depois disso nunca mais teve pesadelos e que dormiu em paz. Mas até hoje ela tem o livro, com metade das páginas arrancadas. Porque tinha coisas pro bem e pro mal, é isso? Também ali tem várias coisas. Tá, vamos ver. Visitando a minha avó. É o relato. Vamos lá. Boa noite, Ana. Me chamo Fulana. Sou do Rio de Janeiro, tenho 28 anos e conheci seu canal através de uma amiga que queria muito me mostrar a história do treco. Gente do céu, a história do treco é lá do início do Assombrado. Bom, desde então sempre ouço os relatos enquanto trabalho desenhando no computador. Tenho algumas histórias pessoais, mas recentemente, ouvindo os relatos, achei que deveria compartilhar este com você e com os assombrados. Não há nomes no relato e farei o possível para ser o mais breve. Possível. Não tem nada de assustador neste relato, somente espero que gostem. Eu sempre fui muito ligada aos meus avós maternos. Até os 7 anos de idade, minha avó morava com a gente e dormia no meu quarto, na cama de baixo. Orávamos juntas e eu adormecia de mãos dadas com ela. Meu avô sempre vinha nos finais de semana para nos buscar e irmos para a casa de praia, onde ele passava a semana. Na época, era filha única e o xodó deles. No final da minha adolescência, ambos os meus avós faleceram. Na época, apesar da tristeza pela saudade, eu não chorei. Naquele ponto, só queria que o sofrimento deles acabasse, pois estavam já muito cansados devido às doenças. Meus avós eram muito evangélicos e por isso fui cristã evangélica até os meus 15 anos. Sempre tive premonições, sensações e sonhos. Não tinha como explicar tais coisas, mas depois que conheci meu atual noivo, conheci o espiritismo e hoje é a crença que mais me identifico. Pois bem, depois da morte dos meus avós, já sonhei com eles várias vezes. Um desses sonhos foi o seguinte: me vi em uma construção muito grande, um prédio. Tinha um saguão enorme, todo branco e de arquitetura simples. Pensa num Oscar Niemeyer. Tudo era muito claro, extremamente bem iluminado e tranquilo. De um lado tinha um balcão de recepção onde uma moça bem simpática me disse: "Pode ir, ela já está te esperando."
Segui pelo saguão e entrei num quarto. Era pequeno, mas bem aconchegante. Uma cama de solteiro num canto, uma cômoda simples, um criado mudo e uma janela enorme por detrás da cabeceira da cama que deixava muita luz entrar. Na cama estava sentada minha avó, linda, saudável, vestindo roupas claras bem simples, e me deu um sorriso dizendo: "Minha filha, que saudade de você! Fico muito sozinha aqui, quase ninguém vem me visitar." E eu fiquei muito feliz em vê-la e corri para me sentar ao lado dela. Esquece isso, eu tô aqui agora e vou te fazer companhia, eu disse. Dei um abraço apertado e passamos um bom tempo conversando. Falamos sobre a vida, sobre como a família estava, sobre saudade, sobre como ela estava, foi muito bom. Um tempo depois ela me disse: obrigada por vir me visitar, minha filha. Agora está na hora de eu ir." E eu disse que foi muito bom estar ali com ela e que voltaria assim que eu pudesse. Acordei. Apesar da saudade, eu sabia que tinha ido visitar a Preta, como meu avô a chamava. Estava na casa do meu noivo e ele me fez contar o sonho para minha sogra, que é espírita, e ficou muito animada, dizendo que eu tinha ido visitá-la de verdade. Bom, um dia desses, ouvindo os relatos e trabalhando, como sempre, minha irmã estava sentada na minha cama, quando você contou a história de uma moça que não conheceu a mãe em vida, pois ela precisou ir para a adoção. No relato, a moça então contou que sonhou com um lugar exatamente igual ao que eu visitei. O saguão, a recepção, o quarto. Lá ela conversou com uma moça que pediu perdão para ela e mais tarde a moça do relato descobriu uma foto da mãe dela, que era igual à pessoa que ela conversou no sonho. Na hora, parei o que eu estava fazendo, minha irmã e eu trocamos olhares e meus olhos se encheram de lágrimas. Até hoje, aqui, digitando essa história, ainda me dá vontade de chorar. Eu sei que eu visitei a minha avó naquela noite e, apesar das saudades, eu sou feliz demais por ter a oportunidade de estar com ela mais uma vez. Essa não foi a única vez que estive com os meus avós, em um outro plano. Obrigada por ler meu relato, acho que ficou meio grande, mas eu sempre me emociono quando falo isso. Amo demais o canal de vocês, é sempre bom ouvir e saber que não somos loucos e nem os únicos a ter essas experiências. Beijos para toda a sua família linda e os assombrados fiquem em paz. Um beijo para você, muito obrigada. Então, quando tem esse lance assim, realmente vocês visitaram um local, tiveram uma permissão para estar lá, né? No céu, no lugar onde eles ficam, né? No nosso lar, não sei. Que interessante. As descrições batem, né? Cadê? O Medite queria a vida da minha avó. Olha lá, mais um de Edite. Vamos ver. Olá, de novo, Ana, Matheus, Assombrados e Rampirinhos. Há 2 dias enviei o relato do meu depoimento sobre amigos espirituais. Fiquei contente que já foi lido e inspirada a enviar outros. Da última vez, tinha pensado que o meu relato era curto. Digamos então que ia ser médio, longuete? Não, ele é médio. Médiozinho. Pois bem, como aqui trabalhamos com fatos na medida do possível, irei contar um relato de minha avó, que é uma pessoa séria, católica fervorosa e que não brinca jamais com o sobrenatural. O único nome que será mencionado, e mesmo assim fictício, será Edite, para já facilitar o entendimento do conteúdo da história. A minha avó conheceu meu avô ainda criança e não tardou muito para que os dois viessem a se apaixonar. Ambos muito bonitos, porém o meu avô ainda ganhava nesse quesito. Era o arquétipo do moreno de pele cor de cuia, aquele bronzeado permanente, com os olhos verdes claros e traços másculos. Realmente foi um homem muito bonito e charmoso, até por volta do seu falecimento aos 54 anos de idade.
Antigamente, casava-se cedo e após algum tempo de namoro, e aos 19 anos estavam casados. A família do meu avô tinha uma grande loja em uma cidade fronteiriça com a Argentina. E eles possuíam contato com muita gente, inclusive devido a ser um comerciante e estar mais exposto do que a minha avó, professora, ele recebia propostas de mulheres, inclusive de uma rica argentina que prometeu a ele uma vida de rei se ele fosse viver com ela. Uhul! Os homens de antigamente, muitos atuais também, para nossa desgraça, tinham um caso aqui, outro lá, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Contanto que seja um marido exemplar e bom pai de família, estava tudo certo. Família perfeita, vida perfeita. Meus avós se amavam muito. Segundo a minha avó, meus avós se amavam muito, segundo a minha avó e quem os conheceu. Apesar dessas escapadinhas que não chegavam aos ouvidos da minha avó, ou que ela fingia não chegar. Porém, um dia os erros aparecem, não é mesmo? E o nome desse erro era Edith. Edith era uma mulher que morava próximo à casa dos meus avós com os pais, solteira, jovem e que era apaixonada pelo meu avô. Homem, como é besta? Sem prometer nada mais do que um encontro quando era conveniente para ele, pensou que seria um caso habitual, pois não estava iludindo a moça, né? Estava bem claro. Mas a gente já está careca de saber que alguém, quando quer, se ilude sozinho. Pior, pensa em um quadro diferente da realidade e faz de tudo para concretizá-lo. O que estaria impedindo a felicidade de Edith? A minha avó. Um belo dia, a minha avó, que já tinha a minha idade... Um belo dia, a minha avó, que já tinha a minha mãe e ainda não tinha ganhado a minha tia, começou a adoecer. Foi em médicos para tentar entender o motivo de estar emagrecendo tanto, vomitando tudo que comia. Vocês estão entendendo? Vocês estão acompanhando comigo os sintomas disso? É sempre a mesma coisa. Olha lá. Emagrecer muito, olha lá, emagrecendo muito, vomitando tudo que comia, não para nada no estômago lá. E sem encontrar resposta, porque pode ser que seja realmente, isso tenha uma resposta, mas aí, desculpa, geralmente fica, né, não sei o que acontece, né, por estar com esses sintomas. Enfim, emagrecendo tanto, vomitando tudo o que comia e não encontrava respostas. Seus genitais pareciam pegar fogo. Ela estava toda dolorida e ficava tão mal que mal conseguia caminhar. Desesperados, os meus avós começaram a buscar também ajuda espiritual. Na igreja, não obtiveram retorno e meu avô realmente estava em pânico, pensando que ia perder a sua esposa. Naquele tempo, em cidades pequenas, também era normal as pessoas frequentarem as ditas benzedeiras, independente de religião, e foi a última esperança da minha avó. Ao chegarem até o local, a senhora que mexia com ervas colocou a enferma sentada em um banquinho e começou a fazer as suas rezas, por vezes passando no corpo da doente um raminho de algum preparado que fez para ela. A senhorinha começou a lhe contar tudo o que a minha avó estava sofrendo e disse que se ela tardasse mais um pouquinho, logo teria se despedido desse mundo. Foi feito um trabalho a fim de amarrar o meu avô com a outra mulher em casamento. Porém, como a pessoa contratada para fazer esse despacho frisou que jamais o meu avô se casaria com outra, pois o casal se amava de verdade e de muitas vidas, a solução encontrada era levar a minha avó a óbito. Aquele amor todo, segundo a benzedeira, provocava mais inveja e desejo na Edith de ser aquela mulher tão amada assim. Observação, amada, mas chifruda, né? Indignação. Né? Tão amada, mas que botava um chifre bonito, botava, né?
Desculpa, gente, não é que eu tô pegando as suas dores, tá? Calma lá. Enfim, é ela que falou aqui, ó, amada mais chifruda. Bom, a boa mulher disse para minha avó todos os detalhes, que ela iria melhorar completamente e queria encontrar o trabalho que haviam feito para ela em um cemitério dentro de sua própria... queria encontrar o trabalho que haviam feito para ela em um cemitério dentro da sua própria casa. Deu 2 dias e, ao realizar uma faxina em casa, a minha avó pega uma almofada e sente uma textura estranha. Ao abrir o objeto, encontra dentro dele várias penas pretas, muita terra e coisas que ela prefere esquecer e não me conta por nada. Meus avós viveram muito bem após esse episódio e até os dias atuais a minha velhinha chora de saudades do seu amado. Nunca quis saber de mais ninguém e tenho certeza que ela perdoou de coração todos os deslizes do marido. Sobre a Edith. Era uma vizinha que sempre a cumprimentava, toda simpática. Nunca casou, nem teve filhos, nem deixou de morar com os pais. Já foi uma mulher bonita, mas embarangou com força, hein? A minha avó diz que nunca desejou o mal de volta para ela, nem demonstrou que sabia o que ela havia feito, mas que há pouco tempo Edith teve um câncer cruel nos órgãos reprodutivos e ninguém ao seu lado para cuidá-la. Conselho da vovó? Cuidado com essa mulherada. Conselho meu também? Cuidado com essa homarada também. Se eles não dessem a mínima brecha, nada disso teria acontecido. É isso aí, tá? Essas brechinhas, é o que eu falei. Por essas brechinhas é que a gente dá a oportunidade da merda acontecer. Entendeu? Se ele não tivesse dado essas escapadinhas com ela, ela não ia se iludir, se apaixonar e não sei o quê, já tinha acabado. Agora, você dá essas escapadinhas, é uma ficadinha só, tal. Aí a mulher já acha que ele tem que ser dela e largar a família e não sei o quê, vai lá e faz trabalho, e faz não sei o quê, fica louca, né? Porque... E aí, mas foi porque ela fez isso de graça? Ou ele deu aquela aberturinha para que ela chegasse até ele, não é? O contrário é verdade também, tá? Porque mulher também, a gente fala que era mais comum, né? Antigamente tinha aquela coisa mais de que homem pode fazer tudo, mulher tem que ficar em casa caladinho fazendo comida, né? Então eles eram praticamente normal. Muitos até levavam a amante para casa, né? E aí a mulher ainda tinha que... Sim, meu marido, sim. Enfim, aí hoje deu uma mudada. Hoje até a mulherada tá bem louca até. Enfim. Hoje é o contrário. Hoje acho que tem muito homem até bonzinho demais. E as mulheres louca. Louca. Bom, Ana, li um comentário bem curtinho abaixo de uma das lives sobre o assombrado. O quê? Mas isso é pra eu ler ou não é pra eu ler? Não sei, peraí. Ah, claro, pode mandar mais relatos. Pode mandar. É que ela falou aqui, ó. Eu li um comentário nas lives que os assombrados estavam cansados de relatos feitos por pessoas com mediunidade. A gente lê relato de quem tem relato para contar, não é? Agora, se a pessoa tem mediunidade, eu não fico aqui lendo um por um, tudo antes, escolhendo a dedo o que eu vou contar. Vai chegando, eu vou contando agora, né? Principalmente se tiver melhor escrito, que dê para entender, que tenha algum conteúdo interessante. Vai pesar. Eu tô lendo aqui, eu não sei do que se trata. A flor do cemitério. A moça que nos conta esse relato diz que quem conta, na verdade, esse relato é da mãe dela.
E na casa onde ocorreu o relato morava na época os pais dela, ela e uma tia materna. A mãe dela conta que sempre ia no cemitério visitar o túmulo de uma outra irmã dela que havia se suicidado. E 2 anos antes do ocorrido, sempre que a mãe dela ia ao cemitério, no caminho até o túmulo da irmã dela, ela passava, obviamente, por outros túmulos. Mas dentre esses túmulos havia um que chamava muito a atenção da mãe dela, que era um túmulo que tinha flores em cima. Ele tinha tipo um jardinzinho em cima do túmulo. E ela diz que nessa época a mãe dela não podia ver uma flor que ela gostasse, que ela já queria catar uma muda. Né, mãe? Minha mãe é assim também. Pode ver uma florzinha que vai lá arrancar a muda, esteja onde estiver. Até aí tudo bem. A mãe dela continuou fazendo as visitas, né, regulares ao túmulo da irmã dela, mas nunca tirou os olhos daquelas flores encantadoras daquele outro túmulo. Até que um dia ela resolveu que ia parar naquele túmulo e olhar aquelas flores mais de perto. É que ela queria uma muda mesmo, né? Ela já estava com a intenção de pegar uma muda ali do túmulo. Só que daí a mãe dela foi lá, fez uma oração no túmulo, pediu para o falecido se ela podia pegar, ela queria uma muda da flor vermelha. Porque diz que a avó dela, a mãe da mãe dela, sempre diz que quando você quer uma coisa, você tem que pedir para o dono. Se desculpou ali com o falecido por estar levando uma muda daquela flor, tudo, mas levou. Levou para casa, plantou num vaso e a flor continuou linda ali naquele vaso por vários dias, ela nem murchou. Ela conta que nessa época ela era pequena, tinha 2 anos de idade. E ela e a mãe sempre viajavam com o pai. Sendo assim, a tia ficava sozinha em casa. E aí um dia eles chegaram de viagem, o pai deixou elas em casa e seguiu a sua viagem. E a noite chegou, estavam todos ali na sala assistindo TV e diz que a tia dela sempre falava que morria de medo porque diz que aquela flor era de cemitério. E nesse mesmo dia, a tia estava lá junto na sala com elas, quando ela olhou na direção da cozinha, que estava escuro, e aí ela gritou para a mãe da moça que nos conta esse relato, gritou para ela, Vânia do céu! E a mãe disse que virou e falou, o que foi, Ju? Daí a tia contou para a mãe que viu 2 pernas correndo em direção à flor e sumiu ali a hora que chegou perto do vasinho. E contou ainda que essas pernas não tinham o resto do corpo, era só as pernas mesmo que ela viu correndo em direção ao vaso da flor do cemitério e sumiu ali perto do vaso. Diz que formava meio que um degradê com a escuridão da cozinha, sabe? Então, as pernas era nítido, só que aí ia ficando escuro, escuro, escuro com a escuridão da cozinha e não se via mais a parte de cima das pernas. A mãe dela conta que depois que a tia disse, né, relatou essa visão, as 2 ficaram muito assustadas e rezaram muito. Até que a mãe dela tirou aquela flor de dentro de casa, deixou lá fora do lado do muro. Não contente, no dia seguinte ela pegou o vaso de flor e levou até o túmulo de onde ela pegou a muda. E pediu 1000 desculpas por ter pego a muda daquela planta de lá e disse que nunca mais pegaria a flor de lugar nenhum. Bom, depois desse relato diz que a mãe dela perdeu até o gosto por flores. Mas ela ainda gosta de algumas que são dadas pelos vivos. E ela diz ainda, Deus que me livre e guarde de pegar flor de cemitério de novo. E diz que já tem até alguns anos que ela não vai mais ao cemitério. O negócio aqui é cuidado, é melhor não trazer nada de dentro do cemitério, não é? Aí. A menina e a pipa. Os nomes estão trocados. Boa noite, Ana e assombrados. Esse relato aconteceu com a minha prima, que vou chamar de Carla. A Carla tem uma filha, que tem 6 anos, e vou chamar de Rebeca. Em uma tarde, a Carla foi passear com a Rebeca em uma praça. Rebeca estava no balanço quando começou a olhar para o céu e disse, Mamãe, olha, apontando para o céu. Você tá vendo, mamãe? A pipa. E Carla respondeu, sim, estou vendo. Então Rebeca falou, compra uma para mim, mamãe. E a mãe respondeu, filha, pipa é para menino. Se você quiser uma boneca, te dou.
Imagina! Ah, se você quiser uma boneca, eu te dou. Então a Rebeca falou, mamãe, eu tenho saudades de soltar pipa. Carla olhou espantada para ela e falou, mas filha, você nunca soltou pipa. Como que tá com saudades? E a Rebeca respondeu rápido, mamãe, eu não vou fazer como na outra vez. Como assim, Rebeca? Que outra vez? O que aconteceu, filha? Então Rebeca, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu, você não lembra, mamãe, que eu estava soltando pipa quando a linha soltou da minha mão e eu saí correndo e atravessei a rua sem olhar para os lados e o carro me atropelou? E eu machuquei a minha cabeça? Fui para o hospital e você não me viu mais, porque eu parti para um lindo jardim. Carla, assustada, ficou pensando como que a Rebeca contou com detalhes tudo isso e respondeu, filha, isso foi um sonho. E a Rebeca continuou, você não lembra, né, mamãe? Mas eu lembro de tudo. Fica triste não, porque agora eu vou olhar para os lados. Você vai me dar a pipa? Carla, assustada com Rebeca, respondeu, filha, não sei. Fiquei até com medo agora. E aí Rebeca sorriu e falou, mãe, não vai mais acontecer. E abraçou a Carla. Ana, hoje a Carla tem dúvidas. Será que a Rebeca lembrou de sua vida passada? Bom, Ana Carla não comprou a pipa. Ficou com medo de alguma coisa acontecer. O que você acha? Boa noite, sou fã do seu canal e beijos. Eu acho que por tudo que ela falou, sim, é uma vida passada. Não tão distante, né? Porque a pipa... uma vida passada bem recente. Mas eu, hein? Imagina seu filho falando assim, mas olha só, pode dar pipa pra menina também. Inclusive tem pipas lindas, cor de rosa, de borboleta. Eu comprei uma pipinha assim pra Penélope, mas não tivemos chance de soltar ainda. Uma que eu comprei pro Vitório já estragou, já antes de levantar voo. Tem uma rabiolinha assim. Eu mesma nunca soltei pipa. Eu acho que eu sinto que não sou capaz. Não sei fazer aquilo lá, correr, fazer o negócio, ficar voando lá, não sei. Mas, vixe, tinha uma época em Santo André que a gente ficava contando pipa. Cadê? A mãe tá assistindo? Contar pipa e balão. A gente ficava lá onde estendia a roupa lá em casa e ficava contando com as minhas amigas também, sei lá, porque era um monte de pipa que tinha, cortando a outra e caindo, e aí, ó, 1, 2, 3, e balão também, que depois foi proibido, mas teve uma época que tinha até concurso de quem fazia, acho que o balão mais bonito lá em Santo André, acho que época junina, não sei. Sei que era também outra diversão ficar olhando e vendo os balões. Olha aquele, o tamanho daquele. Nossa, aí tinha uns com bandeira. Aí alguns subiam e lá no alto soltavam os fogos. Era bonito de ver. Aí uns pegavam fogo e caía. A gente não sabe o que acontecia lá embaixo, né? No fim caía em cima de outra casa e pegava fogo na casa. Mas gente é criança, não liga. Caiu, incendiou lá. Ai, que legal então. Será que meu pai vai comprar aquele patins? Né, criança, não dá. Inclusive um balão estourou lá na rua de casa. Tinha uma galerinha que tava se dedicando a fazer um balão enorme. E aí o balão tava lá. Ei, vai subir o balão, a rua inteira, as ruas de cima, todo mundo em volta do balão e ele tinha fogos e não sei o quê. Eu devia ter quantos anos? Nessa época, uns 9, 10, uns 10 anos de idade, eu acho, 11, não sei. E aí a gente tava tudo lá, todo mundo esperando. E aí o balão vai subir, vamos ver o balão subir. Pois enquanto ele ainda estava no chão, quando ele começou a subir, mas ele ainda estava aqui embaixo, os fogos começaram a estourar. Deu erro. Foi mal calculado, não sei o que aconteceu. E os fogos todos estourando no chão ali, todo mundo em volta. Mas foi gente correndo pra tudo. Eu não queria nem saber onde tava meu pai e minha mãe, nem minha amiga, tadinha, 1 ano mais nova que eu lá. Larguei todo mundo pra trás. Run for your life. Corri, run to the hills. Corri, não vi onde foi minha mãe. Só fui assim, ó. Só vi a perninha da Camila, minha vizinha.
Minha amiga, ela correndinho do lado, escutando os fogos lá atrás estourando. Eu, tipo, fui parar na outra ponta da rua. Acho que até passei minha casa lá, correndo. E aí, depois que eu fui ver, cadê meu pai, minha mãe, onde que foram? Olha, tava nem aí. Se tivesse pegando fogo, eu tinha largado pra trás, gente. Aí, meu pai e minha mãe se enfiaram num canto. Todo mundo se escondendo, correndo dos fogos. Que perigo. Mas depois deu até pra dar risada. Galera fugindo. Ai, olha que perigo, gente. Então, né? Não é à toa que foi proibido, é perigoso. Mas teve uma época que, assim, a gente contava balão no céu, que era um monte. Principalmente para aqueles lados lá, sei lá, Santo André e pipa também. Bom, deixa eu anotar aqui. Mas eu acho que pode ser coisa de vida passada, sim. Não duvido de nada. Não duvido de nada, mas hoje em dia, depois de ler tanta coisa... E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. E o relato de hoje que o Matheus separou é: a mula sem cabeça assustou todos da casa. Mula sem cabeça? Vamos ver então. Oi, Ana, boa noite. Leia o meu relato, eu vou ficar muito feliz. É sobre uma mula sem cabeça que apareceu no sítio e assustou todo mundo por lá. Desde já agradeço, o relato está... Tá aqui, tá em anexo, mas tá aqui também. Tá, bom. Foi no ano de 2006, durante as férias do meio do ano. Eu tenho uma amiga... Os nomes estão trocados? Bom, eu tenho uma amiga que tem parentes em Minas Gerais, numa cidade que fica no norte de Minas. Somos amigas desde muito criança. Nossos pais são amigos também. Inclusive, eles são padrinhos de casamento um do outro. Ainda hoje, nós duas, já com os nossos 27 anos, somos muito próximas e vira e mexe lembramos dessa história que eu vou relatar. Nas férias de julho, a Laís ia com os meus... Pronto, já falei o nome, está trocado ou não. A Laís ia com os pais e o irmão caçula visitar os parentes em Minas. Faziam isso quase todos os anos. Já as minhas férias era sempre a mesma coisa. Eu ficava em casa e dificilmente eu viajava. Por causa disso, os meus pais deixaram que eu viajasse dessa vez com a Laís e a família dela. Nós duas estávamos super felizes. Íamos passar 10 dias em Minas. As férias em Minas estavam uma delícia. Estávamos aproveitando tudo, cada momento. A princípio, ficamos hospedados na casa de uma tia da Laís. No quarto dia de viagem, o pai da Laís disse que íamos para a casa do Antônio, um tio dele. Íamos passar uns dias lá, pois esse tio Antônio morava em outra cidade. A casa era super longe, parecia que não íamos chegar nunca. Para você ter uma ideia, saímos da casa da tia da Laís às 8 da manhã e chegamos lá às 2 da tarde. Mas a demora da viagem foi compensada, pois a casa ficava num sítio lindo. Tudo em volta da casa era maravilhoso e a casa era enorme. Os quartos eram grandes. Já estava tudo arrumado para nossa chegada, havia colchões pelo chão, os primos e sobrinhos do pai da Laís estavam todos lá nos aguardando. Assim como nós, iam passar uns dias lá para aproveitar a nossa vinda ao sítio. Apesar de ser tudo lindo, o sítio ficava perto de matas fechadas. Lá, a noite era bem escura. Se apagassem as luzes, quase não dava para ver nada em volta nitidamente. Mas o céu era muito estrelado. Achei o lugar muito lindo. Antes de dormir, ficamos sentados na varanda enorme que a casa tem. Todos estavam espalhados, sentados em cadeiras, redes ou sentados nos degraus da escada que havia na frente da casa. Todos contavam novidades, causos, e foi aí que um primo do pai da Laís, que aqui chamarei de Fernando,
começou a relatar que ouviu um barulho de trote de cavalo na mata e que achou estranho ter um cavalo ali, pois eles não tinham cavalos e os vizinhos próximos também não têm. Então ele resolveu chegar mais perto e viu que realmente tinha um cavalo no meio da mata, mas ele viu só a bunda do animal. Quando chegou mais perto, ele tomou um grande susto quando viu que o cavalo não tinha a cabeça e saiu correndo no meio da mata. Todos riram dessa história, sem acreditar no que o Fernando dizia. Mas aí a esposa do tio Antônio lembrou que a mãe dela lhe contou uma vez que há muitos anos atrás uma moça havia se apaixonado por um padre e que essa tentou fazer com que o padre desistisse da batina para ficar com ela. Um dia essa moça sumiu, sem deixar vestígios. A família da moça ficou desolada, tentando encontrá-la. A polícia se envolveu no caso, mas a moça nunca foi encontrada. 10 dias após o desaparecimento, começaram a aparecer relatos de pessoas apavoradas dizendo que viram uma mula sem cabeça e durante a lua cheia. No lugar da cabeça saía fogo. Uma curandeira da época disse que era a moça que havia sido condenada a ficar nessa forma por tentar tirar um homem dos caminhos de Deus. Aí é que a risadaiada foi maior ainda. O tio Antônio ficou caçoando, dizendo que isso era lenda folclórica, que todos contam por aí. Até eu e a Laís confirmamos que ouvimos histórias semelhantes na escola. A mulher disse que não desacreditava de nada, que toda lenda devia ter um fundo de verdade e que não devíamos caçoar. Além disso, ela completou a história dizendo que de 10 em 10 anos, essa história de mula sem cabeça vinha à tona, pois pessoas garantiam que tinham visto. Ainda para nos assustar, o pai da Laís começou a falar: melhor a gente se preparar, porque amanhã tem lua cheia. Bom, a noite passou e no dia seguinte o pai da minha amiga disse que ia pescar num rio que tem lá para dentro da mata. Ele foi com o tio Antônio e mais uns 3 primos. As mulheres ficaram na casa, a minha amiga e o irmão dela, alguns primos deles e eu fomos andar pelo sítio. E ficamos subindo em árvores, comendo fruta do pé, zoando um com o outro, enfim, aproveitando tudo. Do nada escutamos uma gritaria vinda de dentro da mata. Nós saímos correndo para ver o que era. E quando chegamos perto da casa, vimos que as mulheres já estavam na varanda procurando de onde vinham os gritos. A mãe da Laís nos chamou para ficar perto dela. Aí vimos o pai da Laís, o tio Antônio e os primos correndo e gritando, vindo da direção da mata. Nem dava para entender o que estava acontecendo. A mãe da Laís pediu para a gente entrar em casa e ficar lá dentro até as coisas se acalmarem. Mas a Laís e eu estávamos muito curiosas. Corremos para a porta dos fundos e demos a volta na casa e ficamos quietinhas tentando ouvir tudo o que diziam. E o Fernando dizia: "Eu não disse? Eu não falei?" E a esposa do tio Antônio falava: "Disse o quê? O que aconteceu? Por que tanta gritaria, minha gente?" E o Fernando disse: "O cavalo sem cabeça que eu vi na mata, ele estava lá, perto do rio." E o tio Antônio começou a falar: "Olha, se eu não tivesse visto, eu não acreditaria. Pelo amor de Deus, eu tô tremendo aqui, eu nunca vi isso só." A mãe da Laís exclamou: "Ah, tá. Vieram com essa história ontem à noite e agora estão tentando assustar a gente. Pode ir parando com isso. As crianças vão ficar tudo com medo e isso não tem graça." E o pai da Laís disse: "Amor, pode acreditar. Eu também vi. No começo eu não entendi nada. Eu achei que estavam me zoando. Mas aquele cavalo estava mesmo parado perto do rio. E do nada ele começou a galopar. Saímos correndo sem olhar para trás." O tio Antônio voltou a falar: "Gente do céu, como pode isso? Tá sem cabeça, era pra estar morto e não andando por aí." E o Fernando disse: "Vocês riram de mim. Eu mesmo achei que estava ficando louco, mas agora essa foi a confirmação que não. Só pode ser a mula sem cabeça das lendas por aí. Ela existe mesmo. Jesus nos proteja." Daí pra frente, todos começaram a falar sem parar.
um atropelando o outro nas palavras, e eu e a Laís ficamos ouvindo essa conversa. Tá tudo certo? Peraí. Ai, Então, daí pra frente, todos começaram a falar sem parar, um atropelando o outro nas palavras, e eu e a Laís ficamos ouvindo essa conversa. Uma olhando pra outra e já morrendo de medo. Entramos em casa e contamos pros primos da Laís. Eles ficaram com medo também, mas não acreditaram muito na gente. Depois disso, todos entraram em casa e, apesar dos homens estarem todos assustados, as coisas se acalmaram e o dia passou sem mais nenhuma surpresa. À noite, quando todos já estavam em suas camas, era por volta das 2:30 da manhã, ouvi trotes de cavalo bem perto da janela. Eu me sentei e, quando olhei para o lado, a mãe e o pai da Laís já estavam de pé. Eles haviam escutado também. Não demorou muito e todos na casa já estavam de pé ouvindo o barulho do trote de cavalo que vinha do lado de fora da casa. Um dos primos da Laís fez que ia abrir a janela para ver se tinha um cavalo lá fora mesmo, mas o tio Antônio não deixou. Ele gritou "não" para o menino. E nessa hora vimos um clarão alaranjado pelas frestas da janela. As janelas da casa eram todas de madeira, todas iguais, e havia frestas nas janelas para passagem de ar, mas não dava para ver nada do lado de fora, tipo veneziana, né? O clarão alaranjado passava por todas as janelas e continuávamos ouvindo o barulho do trote. Era como se o cavalo ou a mula, lá fora, estivesse rodeando a casa e por onde ela passava, aquele clarão ia junto. O Fernando começou a falar que era a mula sem cabeça que estava lá fora e o clarão devia ser as chamas que saíam do lugar onde deveria estar a cabeça. Ninguém chegou perto da janela para conferir isso que o Fernando disse, mas como eles tinham visto uma coisa que parecia ser um cavalo ou uma mula sem cabeça na mata, ainda naquela tarde, então só poderia ser isso. Afinal, eles não têm cavalos e, como o Fernando confirmou, os vizinhos próximos também não possuíam cavalos. Notamos que os cachorros, galinhas e porcos que o tio Antônio criava no sítio não faziam barulho algum. Estavam todos quietos lá fora. Nem barulho de sapo, nem grilo, que era normal ouvir à noite. Nada, não ouvimos nada. Estava completamente silencioso lá fora, tirando o barulho de trote de cavalo. Nessa hora, todo mundo já estava tremendo de medo. Todos nós nos ajoelhamos e começamos a rezar. De repente, ouvimos que a mula começou a galopar. A mula galopou em volta da casa uma vez e depois foi embora. Ficamos parados ouvindo o barulho do galope se afastar da casa. Ninguém foi doido de abrir a janela para ver se ela havia mesmo ido embora, é claro. Só por volta das 3:40 da madrugada que voltamos a ouvir os barulhos característicos da noite, tipo sapos, grilos, o vento batendo nas folhas das árvores. Mais tarde começamos a ouvir o barulho dos cachorros, que agora pareciam estar rodeando a casa farejando. Era como se eles estivessem sentindo o cheiro da mula que tinha acabado de passar por ali. Todos nós acabamos dormindo pelo cansaço mesmo. Eu nem vi que horas que já era quando caí no sono. Quando acordamos já era por volta das 7:30 da manhã. No resto do dia só se falava disso. Apesar desse incidente, se é que posso chamar assim, nada mais aconteceu de estranho e o restante das férias ocorreu tudo bem. Quando voltamos das férias, eu contei para os meus pais e eles não acreditaram. Até hoje eles não acreditam muito nisso, mas aconteceu mesmo, Ana. Foi um susto daqueles. Eu nunca vou me esquecer. A Laís me contou há uns anos atrás que vira e mexe alguém vê por lá algo que parece ser um cavalo ou uma mula, mas sem a cabeça. Nunca mais voltei para lá. Eu e a Laís já passamos muitas outras férias juntas, mas não tive mais a oportunidade de voltar até a casa do tio Antônio.
É isso, Ana. Espero que tenha gostado do meu relato. Beijos para você e para a família linda. Muito obrigada pelo seu relato. E aí, gente, não tem muitos relatos da mula sem cabeça, né? Eu também, eu pensava assim, a mula sem cabeça deve ser mais realmente alguma história, né? Será que Não, o que é isso? Mula sem cabeça. Mas eles viram alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui. Desistir do pacto no meio do ritual. Caramba, sempre há tempo, né? Não sei se sei, mas no meio do ritual? Vamos ver, é uma moça que nos conta. Eu comecei a me interessar por pactos. O famoso pacto da... Ela já começa assim. Comecei a me interessar por pactos. O famoso pacto da riqueza. Amigos meus fizeram e realmente deu certo. Então eu me aprofundei no assunto. Comecei a pesquisar como invocar o diabo e fazer o pacto. Olha só que beleza. Num dia de sábado, no sábado, quando eu estava sozinha em casa, iniciei o ritual. Comecei a sentir uma coisa estranha no quarto e aí eu parei, no meio do ritual. Eu já tinha colocado o sangue no papel, mas não terminei de escrever o meu nome. Então eu fiquei com medo e desisti do pacto. Joguei tudo fora, o papel, as velas e fui dormir. Mas eu sentia que eu não estava sozinha no meu quarto. Me deitei na cama e fui tentar dormir, mas senti uma mão segurando o meu pé. Levantei, acendi a luz e não era nada. Então apaguei novamente a luz e fui tentar dormir. Acordei às 3 da manhã, com vozes no meu quarto que diziam: segunda é o seu dia. E vi um vulto que não parava de se mexer. Passei o resto da noite sem dormir. No domingo eu não fiquei sozinha em casa, então tive companhia para dormir, mas mesmo assim não conseguia dormir, pois eu sentia que tinha alguém me olhando. Na segunda-feira eu ignorei a mensagem daquela voz que dizia que segunda-feira era o meu dia. E às 6 da tarde eu fui passear com meu cachorro e com meu primo. Nós andamos uma meia hora e já estávamos voltando quando eu vi um rapaz jovem, alto e bem bonito, vindo na calçada. Eu nem liguei. A gente se topou e eu olhei para ele e pedi desculpas por ter esbarrado nele. Foi quando olhei nos olhos dele e percebi que não tinha parte branca do olho, ele era todo preto. Aí eu me apavorei. Ele olhou para mim e disse: eu avisei que seria hoje. Então eu me lembrei daquela voz no meu quarto e me afastei dele. No entanto, ele segurou no meu braço com as 2 mãos e disse: você não terminou o nosso acordo e por isso eu vou levar você. Então eu consegui correr, mas ele começou a me seguir. Meu cachorro, que é super bravo, ficou completamente parado. Coincidência? Ele não fez nada. Então eu não pude correr para valer e deixar o cachorro e o meu primo de 5 anos para trás, né? Fiquei correndo na avenida mesmo, rodeando os carros que não paravam. Foi então que eu não aguentei mais, parei, me sentei e deixei aquele homem vir. Foi quando apareceu um soldado do quartel e o rendeu. Eu estava no chão, sem ar já, eu só conseguia ouvir vozes rindo na minha cabeça. A polícia chegou e levou todo mundo para a delegacia. Como assim? No carro, o rapaz falava com uma voz tão grossa que não dava para entender nada. Era muito sobrenatural, parecia o filme O Exorcista. Na delegacia, o levaram para uma sala, onde ele ficou sozinho, enquanto eu prestava o depoimento. Então chegou a hora dele falar. Quando abriram a porta da tal sala, adivinhem? Não tinha ninguém lá dentro. Ele simplesmente sumiu. Até hoje a polícia não descobriu quem era e nem na imagem das câmeras de segurança aparece a sua fuga. Provavelmente era um espírito. Foi o pior dia da minha vida,
por favor, não mexam com o mundo oculto de pactos. Eu consegui sair viva, mas e você? Cuidado com essas coisas. Até hoje eu só consigo pensar. Não, até hoje eu só consigo pegar no sono depois das 6 da manhã. Mas, gente, então peraí, esse cara começou a perseguir, aí perceberam que ela estava fugindo de um cara e por isso que a polícia estava passando e aí levou todo mundo para a delegacia, é isso? E o homem sumiu lá dentro. Gente do céu, eu sei lá, não duvido de nada não. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Tá rolando festa aqui perto de casa. Vamos para este daqui, ó. Será que o anjo da guarda do meu irmão me pediu ajuda? Como assim? O anjo da guarda pediu ajuda? Aí ferrou de vez. Se o anjo da guarda pedir ajuda para nós. Para nós. A gente que tem que pedir ajuda pro anjo. Vamos lá. Oi, Ana. Olá, assombrados. Esse é o meu terceiro relato. Obrigada por lê-lo. Sou fulana. Esses 2 episódios aconteceram quando eu tinha os meus 20 e poucos anos. Hoje eu tenho 53 anos, mas nunca vou me esquecer. Não sou sensitiva, não tenho mediunidade, não ouço nem vejo nada, graças ao Pai. Porém, muitas coisas já aconteceram comigo que eu não sei explicar. Eu tenho um irmão mais velho, chamado Silvio. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Antes desse diagnóstico e posterior tratamento, passamos muitas situações difíceis com ele. Ora chorava compulsivamente como uma criança, se sentindo o homem mais infeliz do mundo. Ora era agressivo a ponto de nos empurrar e dizer que ia embora, sair pelo mundo sozinho e sem destino. Era muito exaustivo para mim. Eu era muito jovem para tanta carga. A minha mãe só chorava e o meu pai achava que era chantagem dele e que tínhamos que interná-lo. O fato é que cada dia era um tormento diferente. Nós não dormíamos, tomando conta dos passos dele pela casa. Logo pela manhã cedinho ele começava a gemer alto e quando perguntávamos o que ele estava sentindo, ele dizia que não estava fazendo nada. Ele negava os gemidos, Ana. Era enlouquecedor. Eram tantas crises e surtos que, se fosse contar aqui, daria outro relato. Certa vez, deveria ser umas 5 horas da manhã, eu estava dormindo com meu filho e comecei a ouvir, longe, um barulho que fazia tec, tec, tec. Não dei a menor importância, virei para o lado e continuei a dormir. Mas, dentro da minha cabeça, Ana, eu não ouvi nada. Que fique claro. Mas dentro da minha cabeça, eu não ouvi nada, que fique claro, mas dentro da minha cabeça veio uma ideia. Vai ver que som é esse. Vai logo e rápido. Ela não ouviu essa frase, veio esse sentimento dentro dela. Levantei num pulo, instintivamente eu fui para a cozinha. E lá vi o meu irmão abrindo as cartelas de vários remédios e os colocando todos na boca. Eu nem parei para pensar, dei um tapão nas costas dele com tamanha força que ele cuspiu todos os comprimidos de uma só vez. Bati com tanta força que a minha mão ficou desenhada nas costas dele. Eu gritei com ele, me desesperei, perguntei se ele não tinha pena dos nossos pais. Minha mãe acordou com todo aquele barulho, explicamos o sofrimento que um suicida enfrenta, muito pior do que o que ele julgava estar vivendo. Ele pareceu entender e prometeu que não faria mais. Os dias passaram, porém, nada melhorou. Ele alternava dor, agressividade, depressão e até momentos de insanidade. Num domingo, ele acordou bem. Sentimos um alívio. Seria, enfim, um dia tranquilo. Que engano. Meu irmão estava na mesa, escrevendo algo. Eu, na hora, não achei nada demais. Ele tinha o hábito de escrever tudo que gastava e quanto sobrava. Era muito organizado. De repente, ele levantou e disse que ia ao shopping, dar uma volta e fazer um lanche. Minha mãe apenas disse,
Não volte tarde. Eu estava lendo e vi ele começar a se vestir. E de novo, dentro da minha cabeça veio uma ordem. Dessa vez era assim: vai procurar aquele papel que ele estava escrevendo. Procura. Rodei a casa, mexi nos móveis, abri livros e gavetas e achei. O papel era uma carta de despedida. Ele pedia desculpas por não suportar mais a dor, dizia que poria um fim no nosso sofrimento e assim poderíamos viver felizes. Chorando, eu corri e me coloquei na frente da porta de casa, impedindo ele de sair. Ele tentou me empurrar e, num gesto rápido, eu arranquei a chave da porta, empurrei ele no sofá e sentei em cima dele. Ele fazia uma força descomunal e tentava pegar a chave. Minha mãe, sem entender nada, gritou com os dois e perguntou o que é que estava acontecendo. Eu, ainda com o papel na mão, disse: mãe, isso é uma carta de despedida, mãe. Ele ia se matar. Foram horas de choro e de conversa. Por fim, conseguimos mudar o pensamento dele, pelo menos por aquele dia. Foi um tempo de muita angústia, até encontrar o tratamento adequado. Hoje ele tem 60 anos. É meu curatelado. O que é curatelado? Acho que tenho a missão de cuidar dele. Não sei explicar o que, quem, nem como eu sabia o que fazer naquelas horas, mas fui, sim, avisada e consegui impedir o pior 2 vezes. E agradeço muito, pois se acontecesse o contrário, os meus pais jamais se recuperariam. Um abraço em todos, Ana, saúde e fé, pois tem alguém lá em cima que cuida de nós. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada, um beijo para você. Então, é aquela coisa que a gente não sabe se é uma voz, mas é um sentimento, uma coisa que fala dentro, né? Tal, faz isso, faz... Não é uma voz. Você não escuta assim igual você tá me escutando. Mas você sabe que é aquilo que você tem que fazer, porque é um ímpeto, né? Um sopro de dentro, não sei. Mas é aquelas coisas que... tem gente que escuta mesmo, escuta falando. Outros não, é esses sentimentos. E as 2 vezes, realmente, ela conseguiu salvá-lo. Ah, por isso que o anjo da guarda pediu ajuda. Tipo, foi ele que foi dar um sopro para ela ir lá e impedir ele. Deixa eu anotar. Bom, vamos ler esse daqui, ó. Susto em São Tomé das Letras. Olá, Ana, tudo bem? Eu e minha esposa acompanhamos há muito tempo o canal e hoje eu vou contar um relato que aconteceu conosco e com a minha família lá em São Tomé das Letras em 2010. Pode ficar tranquila que não tem nomes. Bom, minha mãe sempre teve vontade de conhecer São Tomé das Letras, mas nunca tínhamos tido uma oportunidade. Um dia fomos fazer um passeio em uma cidade chamada Fama, que fica às margens da represa de Furnas e próximo à cidade onde moro. Fomos bem de manhãzinha e ficamos por lá até umas 11 da manhã, até que resolvemos voltar para casa. Quando chegamos no trevo da cidade de Fama, já prestes a pegar a rodovia sentido a cidade onde moro, minha mãe disse: eu queria mesmo era ter ido para São Tomé, mas acho que esse passeio eu não faço nunca. Meu pai então resolveu brincar, dizendo que se todos concordassem, nós iríamos naquele momento. Só que ele não contava que todos nós íamos concordar. Se ferrou! Ele não teve como voltar atrás. Ele virou o carro no sentido contrário do caminho para minha cidade e lá fomos nós rumo a São Tomé das Letras. De onde estávamos até São Tomé dava mais ou menos uns 140 quilômetros. Chegamos lá e ficamos encantados com o lugar. A cidade em si não é muito grande, mas a natureza em volta é de cair o queixo. Andamos por vários lugares e estávamos tão imersos no passeio que não vimos o tempo passar, e quando demos por conta já era quase 7 da noite.
Da minha cidade até São Tomé, a viagem levava entre 3 horas e meia a 4 horas. Levando em conta esse tempo e a hora que já era, chegaríamos por volta das 11 da noite em casa. Mas meu pai estava cansado de todo o passeio e de dirigir, então achamos melhor encontrar um local para ficar e passarmos a noite por lá mesmo. Fomos a várias pousadas e hotéis, mas a resposta era sempre a mesma: desculpe, mas estamos lotados. Já estávamos quase perdendo as esperanças de encontrar um local para ficar quando, ao passarmos perto de uma pousada que estava fechada o dia todo, vimos que naquele momento havia um senhor na porta. Então meu pai foi até o homem e ficou um tempo conversando com ele enquanto nós esperávamos próximo ao nosso carro. Depois de alguns minutos de conversa, o meu pai voltou e disse que tinha conseguido um lugar para ficarmos. Ele explicou que o senhor com quem ele falava antes era o dono da pousada e ela estava fechada para uma manutenção geral e só seria aberta ao público na manhã seguinte. Mas ele ia abrir uma exceção para minha família e permitiria que passássemos a noite por lá por um preço bem camarada. Ele disse também que o senhor iria disponibilizar 3 quartos para dividirmos. Estávamos em 7 pessoas. Eu, minha esposa, que na época era minha namorada, meu pai, minha mãe, minhas 2 irmãs e o namorado da minha irmã do meio. Para ficar uma divisão mais democrática, fizemos da seguinte forma: em um quarto ficaram o meu pai e a minha mãe, em outro ficaram as minhas irmãs e a minha esposa, e no que sobrou ficamos eu e o namorado da minha irmã. A pousada era bem aconchegante, mas estávamos tão cansados que só deu tempo de tomar um banho, comer um lanche e cairmos na cama para dormir. Mas foi aí que a coisa mudou de figura. De tempos em tempos, eu ouvia gente andando pelo corredor. Às vezes parecia até que tinha alguém correndo de um lado para o outro. Pensei que pudesse ser algum funcionário trabalhando à noite para deixar tudo em ordem para o dia seguinte. Mas tirei isso de mente quando, entre uns passos e outros, eu comecei a ouvir uma risadinha de algo que parecia uma criança. Na primeira vez que eu vi, gelei por dentro e não sabia o que fazer. Me cobri com o cobertor e perguntei ao namorado da minha irmã, que estava na cama ao lado, se ele também ouvia, e ele disse que sim. Tudo ficou em silêncio por um tempo. Tomei coragem e coloquei a cabeça para fora da coberta e no mesmo instante comecei a ouvir um barulho perto da porta, como se alguém tivesse encostado nela. E quando olhei para a porta, Ana, me subiu um gelo na espinha. A chave que estava na porta estava virando bem devagar de um lado para o outro, dentro da fechadura da porta, e isso fazia um barulho de arrepiar. De repente a chave parou de mexer e eu ouvi mais uma vez a risadinha e em seguida passos correndo do lado de fora do corredor. No outro dia, assim que levantamos, fomos encontrar com o resto da família para tomar café e logo meu pai veio danar comigo, dizendo que eu não devia ficar tentando assustar eles à noite, ainda mais em uma pousada. Então ele contou que aconteceu a mesma coisa com ele e a minha mãe no quarto em que estavam, só que ele pensou que fosse eu ou as minhas irmãs, que estávamos tentando pregar uma peça neles. Mas, Ana, eu tinha certeza que não era eu, nem a minha namorada ou as minhas irmãs. Assim que o dono chegou na pousada, ele confirmou que não havia nenhum funcionário no lugar. Estávamos somente eu e a minha família lá. Nem ele estava lá. Ele estava em um cômodo ao lado da pousada, que é onde ele dormia. Passei um medo naquela noite, mas isso não impediu de voltar à cidade novamente. Vale muito a pena. O lugar é muito lindo e aconchegante, e a natureza é sem explicação de tão bonita. Beijos e abraços para vocês, para o Matheus, para o Robson e para as crianças. Adoramos o trabalho de vocês. Eu tenho que editar o vídeo. Nossa, é verdade. O Matheus ainda tem que editar todo o vídeo de Verônica para o especial de amanhã. São Tomé das Letras, galera. Um dia eu vou para lá também. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.